A notícia da vez na imprensa espanhola é de que Mourinho quer a manutenção de Endrick no elenco do Real Madrid. Até a metade da temporada, ou nessa primeira temporada com José Mourinho, ele prove que merece sim ter mais espaço no clube espanhol. O Manchester United, inclusive, fez chegar aos ouvidos do Endrick que ele seria peça importante na Premier League. A decisão de José Mourinho em manter o Endrick no elenco do Real Madrid e dar a ele a camisa 9 pode parecer uma grande conquista, mas tem tudo para ser o início do fim da carreira do jovem na Europa. O atacante brasileiro, que estava com as malas quase prontas para ser emprestado e acumular minutos na Itália, viu os planos mudarem radicalmente após a diretoria e a comissão técnica baterem um pé pela sua permanência. Só que essa escolha esbarra em uma realidade cruel. Com Mbappé no auge e um setor ofensivo repleto de estrelas, o garoto corre o risco real de passar mais um ano mofando no banco de reservas. Será que vestir a lendária 9 merengue vale o preço de travar a evolução do maior talento do futebol brasileiro? Hoje vamos destrinchar como essa decisão do Mourinho pode virar uma armadilha mortal para o futuro do Endrick e o impacto direto disso na seleção brasileira. Mas antes, deixa o seu like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo. O Endrick errou ao aceitar ficar no banco do Real Madrid ou ele deveria sair e ir para outro clube? Comenta aí, rapaziada, e bora pro vídeo. A confirmação de que Endrick permanecerá no Santiago Bernabéu vestindo a icônica camisa 9 pode soar como um voto de confiança absoluto, mas a realidade dos bastidores exige uma leitura muito mais fria e analítica. Para um jovem de apenas 20 anos que necessita desesperadamente de sequência de jogo para amadurecer, herdar o número mais tradicional do ataque merengue não passa de um prêmio simbólico. A diretoria espanhola e o técnico José Mourinho preferiram segurar o brasileiro no grupo para garantir a profundidade no elenco, bloqueando propostas de empréstimos que já estavam encaminhadas por clubes italianos e ingleses. O problema é que a história do futebol está cheia de promessas que aceitaram o glamour de estarem no maior clube do mundo em troca de uma rotina de minutos contados. Vestir a 9 é um orgulho imenso, mas não garante lugar no time titular e nem resolve o problema crônico de falta de ritmo competitivo. O grande obstáculo no caminho do Endrick no Real Madrid atende pelo nome de Kylian Mbappé. O astro francês é o dono absoluto do setor ofensivo, o maior artilheiro da atualidade e peça central ao redor da qual todo o esquema tático de José Mourinho é desenhado. Em uma estrutura onde o Mbappé é intocável, o espaço reservado ao atacante brasileiro se resume a entrar nos minutos finais de partidas já resolvidas ou atuar em fases iniciais de copas domésticas. A vaga de centroavante principal não está em disputa, e achar que o garoto terá chances reais de desbancar o camisa 10 da França na margem de rotação da equipe é ignorar a hierarquia do futebol europeu. A concorrência direta com uma estrela desse porte limita o desenvolvimento do jovem brasileiro, que se vê obrigado a aceitar o papel de mero coadjuvante em um momento da carreira que exige protagonismo dentro de campo. A notícia da vez na imprensa espanhola é de que Mourinho quer a manutenção de Endrick no elenco do Real Madrid. Ao longo das últimas semanas, a gente repercutiu uma informação do jornal Marca, que é o principal de Madrid, dizendo que havia uma possibilidade de Endrick ser emprestado. Entretanto, ao longo dos últimos dias, vimos o Gonzalo Garcia, também centroavante, ser emprestado para o Fulham da Inglaterra. E Endrick, que vem sendo monitorado por clubes da Inglaterra, da Itália, Roma e Aston Villa chegaram a fazer propostas, pode ser que ele fique. Mourinho pode querer aproveitá-lo. E o indicativo disso é de que Endrick recebeu a camisa 9 nessa temporada. Ele foi relacionado nos campeonatos que o Real Madrid vai disputar com a camisa 9 do clube. Mbappé usará a camisa 10. Vinícius Júnior, de contrato renovado, segue com a lendária 7. E a camisa 9 é do garoto brasileiro. Se a presença do Mbappé já dificultava a vida do Endrick, a movimentação do Real Madrid no mercado de transferências deixou o cenário ainda mais desfavorável. Após a venda de Gonçalo Garcia para o Fulham por quase 40 milhões de euros, a diretoria agiu rapidamente e pagou 25 milhões de euros pela contratação do atacante espanhol Spi, vindo do Levante. A chegada de um centroavante mais alto, com perfil de área e capacidade de sustentar o jogo físico, atende diretamente ao estilo tático preferido de José Mourinho. Spi não chega para fazer figuração. Ele embarca no Bernabéu como uma opção de características específicas que o treinador português sempre valorizou em suas equipes. Com a contratação de mais um concorrente direto para o setor, o Endrick vê a rotação do ataque ficar ainda mais congestionada, correndo o risco de virar a terceira ou até a quarta opção do banco de reservas. Especialistas em desempenho esportivo e análise de dados no futebol são unânimes. A minutagem acumulada até os 23 anos é o fator mais determinante para definir o valor de mercado
mercado e o teto técnico de um atleta. Desde que desembarcou em solo europeu, Endrick acumula números preocupantes no Real Madrid, somando menos de 1000 minutos oficiais em campo ao longo de sua passagem. Para efeito de comparação, essa minutagem é inferior à de jovens defensores que acabaram de ser negociados no futebol brasileiro por valores muito menores. O futebol de alta performance exige repetição, adaptação tática e leitura de jogo contra defensores de elite. Ficar restrito a treinamentos diários e entradas esporádicas nos acréscimos de partidas não substitui a experiência real de ser titular em 90 minutos de competição exigente, travando a evolução física e mental do atleta. A prova contundente de que Endrick precisa estar em campo foi vista durante o seu empréstimo de 6 meses ao Lyon no futebol francês. Atuando com regularidade, o atacante entregou um impacto imediato, marcando gols decisivos, distribuindo assistências e garantindo a sua convocação para a Copa do Mundo. Aquele período na França demonstrou que quando recebe confiança da comissão técnica e sequência de partidas, o jogador responde em altíssimo nível. O retorno ao Real Madrid para reassumir uma condição de reserva passiva apaga todo o progresso alcançado na Ligue 1. Em vez de utilizar o impulso do empréstimo bem sucedido para se firmar como titular em uma equipe europeia até de médio porte, o atacante preferiu dar um passo atrás em termos de minutagem, aceitando voltar para a sombra das estrelas do time espanhol. O Endrick não queria sair, o Mourinho não queria a saída dele, o Florentino Pérez não queria a saída dele, leia-se, todo mundo no Real Madrid não queria a saída do Endrick. Nós trouxemos isso de forma exclusiva no Fala Fonte e mais tarde muita gente foi falar que oficialmente o Endrick fica, que o Mourinho brecou a saída, mas enfim, quem acompanhou o Fala Fonte logo no começo do dia teve essa informação privilegiada e fica por vários motivos, entre eles o desejo do próprio. Ele nem sequer quis ouvir as sondagens que chegaram do futebol inglês e do futebol italiano, leia-se Aston Villa e também a Roma. Quando surgiu essa possibilidade que muita gente criou de uma eventual saída, de um eventual empréstimo, até mesmo o Lyon foi mexer e perguntar se tinha chance, ele que esteve emprestado no Lyon, para o Lyon na última temporada, o Lyon também ouviu que não, ou seja, todo mundo que procurou ouviu a mesma resposta, não, o Endrick quer ficar, o Endrick vai ficar, e na visão do Mourinho, a frase que eu ouvi e a expressão é curiosa, o Endrick do ataque do Real Madrid é dos poucos todo terreno. É uma expressão muito portuguesa, o Endrick é um atacante todo-terreno, ou seja, pode jogar aberto à esquerda, aberto à direita, pode ser segundo atacante e pode ser centroavante. Por conta dessa polivalência, e também tem contrato de longa duração, foi um grande investimento do Real Madrid, fez uma boa temporada, no caso meia temporada no Lyon, a Copa do Mundo não correu tão bem assim, mas o Real Madrid aposta forte no Endrick pelos valores, por tudo aquilo que ele representa, e na cabeça do Mourinho ele passa a ser um atacante muito polivalente para o sistema de jogo agora do técnico português. A contratação astronômica do jovem Diomandé por mais de 100 milhões de euros adiciona mais uma camada de complicação para o futuro de Endrick. Embora o marfinense atua preferencialmente pelos lados do campo, sua chegada altera a dinâmica do ataque e diminui ainda mais o leque de opções de rotação para o brasileiro. Diomandé traz drible, velocidade e um poder de aceleração que encantam José Mourinho, garantindo preferências nas substituições do setor ofensivo. Se Endrick sonhava em cavar um espaço atuando aberto pelo lado direito do ataque, a presença do novo reforço merengue fecha definitivamente essa porta. O elenco de Madrid foi desenhado para ter atacantes velozes nas pontas e uma referência pesada no centro, deixando o ex-palmeirense em uma zona cega do planejamento tático, sem posição clara para atuar no esquema utilizado pela comissão técnica. Com o ciclo rumo à próxima Copa em andamento, aceitar a reserva no Real Madrid é um risco gigantesco para a permanência de Endrick na seleção brasileira. A comissão técnica do Brasil deixou claro que atletas sem sequência de jogos em seus clubes perderão espaço na hierarquia do time nacional. A concorrência pela camisa 9 da amarelinha é feroz e envolve jogadores que atuam como titulares absolutos na Europa e no futebol brasileiro, acumulando minutagens e gols semana a semana. Se Endrick passar uma temporada inteira assistindo aos jogos do banco no Santiago Bernabéu, dificilmente vai manter o ritmo físico e a confiança exigida para defender o país em compromissos internacionais. A falta de jogos oficiais vai cobrar um preço alto na sua convocação, ameaçando a vaga de um atleta que era projetado para ser o dono do ataque brasileiro. A história do futebol moderno ensina que quase todos os grandes jogadores sul-americanos precisaram passar por clubes intermediários para se consolidarem na Europa. Nomes como Casemiro no Porto ou até jovens de outras nacionalidades que brilharam no Benfica, Sporting, Borussia Dortmund e PSV utilizaram essas equipes como potente de maturação. Nesses mercados, o atleta recebe o status de investimento principal, joga
torneios continentais e ganha casca tática sem a pressão sufocante dos gigantes mundiais. A recusa em seguir um caminho semelhante, optando por permanecer preso no Real Madrid sem garantias de jogo, reflete um erro estratégico de gestão e de carreira. Endrick pulou etapas cruciais de desenvolvimento e agora enfrenta a dura realidade de estar no topo da pirâmide europeia sem ter acumulado a bagagem de minutos necessárias para sustentá-lo lá dentro. Permanecer por 2 temporadas consecutivas com baixa minutagem em um grande clube cria um estigma perigoso e difícil de ser apagado no mercado europeu. Clubes e analistas internacionais passam a enxergar o atleta como uma opção válida apenas para compor elenco ou como uma aposta que não deu o resultado esperado no mais alto nível. Se o contrato se arrasta sem uma sequência real de partidas, o valor de mercado do jogador despenca e as futuras propostas passam a vir de mercados secundários ou ligas periféricas. O Real Madrid é uma vitrine extraordinária quando o atleta joga e decide. Porém, para quem fica preso no banco de reservas, o Santiago Bernabéu se transforma em uma gaiola de ouro que corrói o prestígio e paralisa a evolução técnica de promessas que precisam da bola rolando para evoluir. O modelo de trabalho de José Mourinho não costuma favorecer o desenvolvimento de atletas jovens que necessitam de paciência e testes constantes. O treinador português é famoso por exigir rendimento tático imediato, disciplina defensiva severa e experiência em momentos de pressão. Em suas passagens anteriores por clubes europeus, Mourinho raramente hesitou em deixar promessas no banco ou negociá-las caso não entregasse exatamente o que o seu sistema pedia. Exigir que o Endrick se adapte ao estilo rígido de Mourinho, recebendo apenas 10 ou 15 minutos por partida, é uma equação que dificilmente resultará em um sucesso. O garoto precisa errar, testar finalizações e ganhar ritmo dentro de campo, algo que o técnico dificilmente tolerará em uma temporada onde a cobrança por títulos no Real Madrid é simplesmente absurda. Especulações sobre um possível retorno ao futebol brasileiro por empréstimo surgem como um desvio ainda mais perigoso para o planejamento de Endrick. Regressar ao país de origem com apenas 20 anos representaria uma perda de competitividade e o aceite de uma frustração precoce no futebol europeu. Embora o mercado nacional ofereça o carinho da torcida e a titularidade garantida, o nível de exigência tática e a velocidade do jogo sul-americano estão distantes do topo da Europa. O jogador estaria trocando o ritmo europeu por uma zona de conforto no Brasil, atrasando ainda mais a sua adaptação ao futebol moderno. O caminho correto nunca foi recuar para a América do Sul, mas sim buscar um projeto sério no futebol francês, alemão ou até italiano, onde pudesse ser titular absoluto e enfrentar a elite do continente semanalmente. A permanência de Endrick no Real Madrid, sob o comando de José Mourinho, coloca sua carreira em um ponto de inflexão crítico. Aceitar a camisa 9 e se acomodar no papel de reserva de luxo de Kylian Mbappé é a decisão mais confortável no papel, mas pode custar o seu futuro como atacante de primeira prateleira do futebol mundial. O staff do jogador e o próprio atleta precisam avaliar o cenário com pragmatismo nas primeiras semanas da temporada. Se a falta de minutos se confirmar e o treinador português mantiver o brasileiro isolado na rotação do banco, a atitude madura será exigir uma transferência em definitivo ou um novo empréstimo no mercado de inverno. A carreira de um prodígio não pode ser sacrificada no banco de reservas para sempre. Mas, na sua opinião, comenta aqui embaixo. O Endrick errou ao aceitar ficar no Real Madrid para ser reserva do Mbappé, ou ele fez certo em brigar pela camisa 9 com o José Mourinho? Deixe o seu comentário aqui e não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, beleza? Rapaziada, eu vou indo nessa e até o próximo vídeo. Análise no som, Futplay é paixão, Futplay é paixão, Futplay é paixão.